Falando dessa questão de imagem que o Carmelo falou, quais seriam os exames de escolha, né? Vamos falar assim do clínico que suspeitou e de repente ele vai pedir logo um exame. Seria as endoscopias digestivas altas e baixas? Seriam os exames de escolha? Ou seria inicialmente fazer o exame de imagem menos invasivo, como uma tomografia, com contraste, ou uma enterorressonância, enfim? Perfeito. E obviamente que vai depender muito da exteriorização. Vamos pegar um primeiro exemplo, que já foi dado, de um jovem que se apresenta com fezes com muco, pus e sangue, uma diarreia crônica. Obviamente que o método endoscópico aí já é mais fácil para a gente observar. Se está na faixa etária que você acredita, um jovem, um adulto jovem, com uma exteriorização clínica compatível, e você faz um exame endoscópico e encontra uma mucosa de acometimento do reto proximal, acometimento contínuo, eventualmente com outras características, uma inflamação, uma mucosa friável com exudato purulento. Esse jovem já tem aí, obviamente que ele vai colher biópsias, e se na biópsia você tem achados compatíveis, por exemplo, criptite, que são neutrófilos nas criptas, né? Então você tem achados já compatíveis para você fechar aí o diagnóstico de retocolite. Por outro lado, já aconteceu comigo de ter, e até curioso, tinha alunos nossos que era uma mocinha jovem que tinha doença de Crohn. Eram gêmeos idênticos. E a chance de, quando um gêmeo tem, veja o background genético da doença, 50% a chance dele desenvolver a doença inflamatória. E a outra irmã gêmea começou a ter dor abdominal contínua. Obviamente que a forma estenosante da doença de Crohn, né, ela é uma forma que vai se apresentar com cólicas pós-alimentares. Ela comia, sentia dor. E aí o diagnóstico de Crohn foi suspeitado em função de já ter uma irmã. Essas doenças têm uma forte penetrância do ponto de vista genético, um forte background genético. Dessa maneira, o diagnóstico foi suspeitado e a evolução, através da enterorressonância, foi compatível com uma estenose, e aí o diagnóstico partiu a partir de uma outra exteriorização completamente diferente do primeiro exemplo, né? Obviamente que os exames de imagem, como a tomografia, nos servem para avaliar se há abscessos intraabdominais, né? Se existe comprometimento, muitas vezes, de delgado, a enterorressonância, esses exames de imagem são muito importantes. Eu digo que hoje, com a evolução, eu tenho quase 40 anos de formado e acompanhei a evolução dos métodos complementares que auxiliaram muito. O passado era muito complicado, a gente fazia um trânsito delgado, às vezes não ficava bom, tudo isso era muito difícil. Em nível de, você falou de genética, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é hereditário e aquilo que tem um fator genético predominante. Então, eu posso afirmar que o filho de quem tem retocolite ou doença de Crohn, a possibilidade dele ter é maior do que de outro. Entretanto, não obrigatoriamente ele vai ter. Sim, com certeza. Você pode ter aí só para o pessoal não confundir às vezes e pensar, não, se um cara tem retocolite, ou uma mulher tem retocolite, ou que tem doença de Crohn, obrigatoriamente o filho vai ter. Ele tem mais possibilidade, né? Entretanto, não é obrigatório. Agora, falando em tratamento, há tratamento? Há cura? Sim. Eu diria para você que cura, não, mas tem controle. Essas doenças, elas têm uma característica, na maior parte, recidivante. Isso é um outro aspecto da evolução da doença. Eu gostaria que você explicasse exatamente isso. Acho que é muito importante, claro, né? Claro. Que as pessoas estão acostumadas, às vezes, a imaginar, eu estou com uma doença agora, tais sintomas, isso, de repente, tratei, ela desapareceu. Dá uma palhinha. A maior parte das vezes, essas doenças têm um caráter crônico recidivante. Então, existem exacerbações e remissões. As remissões, muitas vezes, elas são provocadas pelo tratamento. Mas existem grupos de pacientes que têm uma única, a gente chama da língua inglesa flare, né? Uma única agudização e nunca mais tem nada. São
poucos felizardos. Felizardo. Na maior parte das vezes, as doenças recorrem. Então, você falou, Antonino, uma coisa muito importante, porque tem pacientes que, com o tratamento, eles entram em remissão e eles acham que ficaram curados. Tá? E um outro aspecto, eu falei que a doença é bimodal, a doença do adulto jovem, que muitas vezes nega a doença e tem uma postura, muitas vezes, combativa em relação a esse diagnóstico. Então, vamos imaginar um jovem na plenitude da descoberta da sua vida social, sexual, e que tem uma doença diarreica que mexe com seu psiquismo e que muitas vezes acaba excluindo ele da vida social e ele entra em remissão. Ele não quer mais saber de tratar, até porque o tratamento ele envolve drogas que têm efeitos colaterais, né? Vocês sabem tão bem quanto eu, muitas vezes drogas como os imunossupressores, os corticosteroides, eles levam muitas vezes à modificação do hábito corporal, né? Uma série de efeitos, para-efeitos que são muito desagradáveis. Então, muitas vezes o jovem fala, eu não quero mais tomar esse remédio, para de tomar, às vezes apesar dos pais estarem colaborando, incentivando, o jovem muitas vezes até não toma a medicação, porque ele sabe que ele fica com xingoide, ele está tomando corticoide, e ele fica com uma aparência física diferente, né? Então, a gente tem esses aspectos que são ligados à fase da vida quando ela comete o adulto jovem. Quando ela comete o segundo pico, que é no idoso, muitas vezes isso é confundido com câncer de cólon, carcinoma coloretal, né? Então, você tem o segundo pico da doença, que vai na faixa de 60 a 65 anos, onde você começa com fezes com sangue. E muitas vezes esse segundo pico ele é confundido ou deve-se fazer pelo menos um diagnóstico diferencial com carcinoma coloretal, né? Existem linhas de tratamento? O que tem de novo? Que a gente sabe que hoje tem os famosos biológicos, Sim, né? sem dúvida. Existem linhas de tratamento específicas, né? Corticoides, anti-inflamatórios, imunossupressores. Existem linhas diferentes como se inicia o tratamento? Você inicia hoje já por aquilo que tem de mais moderno ou você tem uma sequência para que você observe o nível de gravidade, o nível de exacerbações e remissões dessas doenças? Então, existem duas abordagens, duas escolas, uma cuja abordagem é chamada Step Up, ou seja, você vai escalonando até chegar no mundo... Degrau. Degrau por degrau. E existe uma outra que é chamada Step Down. A Step Up, geralmente você começa com derivados da sulfasalazina, a gente tem hoje a mesalazina, que é o ácido 5-aminosalicílico, né? E muitas vezes antibióticos, né? Porque existe uma ação, uma importância muito grande no desenvolvimento da doença da flora intestinal. Então, eu diria que na base da abordagem Step Up, a gente teria os antibióticos e a gente teria os derivados do 5-aminosalicílico. Depois a gente passaria para os corticosteroides. No terceiro passo, a gente reduziria o corticoide, o efeito poupador, e usaria um imunossupressor, azatioprina, metrotexato. E na fase vamos dizer, na última etapa dessa abordagem Step Up, nós teríamos o imunobiológico. E o primeiro deles, na década de 90, foi o infliximab, que apareceu. Hoje a gente tem outros, né? E essas drogas antagonizam o fator de necrose tumoral. São dois tipos, né? O anti-integrinas e os antifatores de necrose tumoral. Essas drogas vieram a somar e muitas vezes a mudar a história natural dessa doença. Uma diferença importante é que a retocolite, como é uma doença limitada ao intestino grosso, ela é curável com a cirurgia, quando você faz uma proctocolectomia. Porém, isso é algo que ninguém quer, né? Porque você vai ficar com uma bolsa de colostomia. Então, a gente evita ao máximo isso. Já a doença de Crohn, muitas vezes não. Como é uma doença que pega da boca ao ânus, muitas vezes a cirurgia ela é muito necessária. Porém, o que acontecia no passado é que muitas vezes o paciente tinha uma forma estenosante ou uma forma fistulizante da doença de Crohn, você ressecava um segmento do intestino. Aí ele apresentava outro, você ressecava outro. E você ia ressecando até que o paciente desenvolvia uma síndrome do intestino curto, e que era uma coisa muito ruim. Então, a cirurgia ela pode ser necessária nas duas
doenças, tanto na retocolite como na doença de Crohn. Os imunobiológicos, e a infliximab, a adalimumab, essas drogas elas vieram a modificar. O professor Carmelo usa também esses... Usa bastante. Usamos nas nossas doenças, com certeza. Linfoma, são modernos. Pois não. Então, assim, eu diria que na abordagem step-down, hoje, muitos gastroenterologistas, dependendo, obviamente, da esterilização, porque a gente tem escalas de classificação de gravidade dessas doenças. Sem dúvida, né? sem A mais utilizada é True Love and Wit, que é uma classificação de gravidade. Ela leva em consideração o número de evacuações, o hematócrito, a presença de sinais sistêmicos, como febre, taquicardia, taquisfigmia. Então, essas escalas, elas nos servem para graduar a gravidade. Então, o que é importante no tratamento? Na retocolite, a gente saber a extensão de acometimento colônico, porque a gente vai tratar de modo diferente uma proctite, a gente pode tratar só com supositório, por exemplo. Uma colite esquerda, a gente pode tratar apenas com enema, né, de sulfasalazina, um enema de corticoide, a gente pode tratar, ou uma pancolite. Então, são formas de apresentação que levam em consideração a extensão do acometimento colônico. Perfeito. Segundo, a gravidade. Então, se a gente tem uma proctite que geralmente tem acometimento leve, a gente nunca vai usar um imunobiológico nessa doença. A gente vai tratar com, eu acabei de dar o exemplo, com supositório, e a gente consegue resolver esse problema. E, obviamente, que existe uma possibilidade de migração proximal dessa forma de acometimento mais limitado. Mas isso não é o mais comum. Em geral, a forma de apresentação ela é muito importante, inclusive, no screening de carcinoma coloretal. A gente sabe, por exemplo, todas essas doenças devem ser acompanhadas em função do risco que elas levam de desenvolvimento do carcinoma coloretal. Toda doença que tem como gênese e base, uma base inflamatória, ela pode desenvolver câncer coloretal com muito mais frequência, e por isso a gente faz um acompanhamento. Então, se você tem um paciente com uma pancolite e com muito tempo de evolução, o risco desse paciente desenvolver carcinoma coloretal, ele é muito maior do que alguém que tem uma proctite de aparecimento recente. Essa avaliação e esse screening para vigilância de carcinoma coloretal, ela normalmente começa a partir de 8 anos de doença. É quando o risco começa a aumentar. Por outro lado, então, se nós temos uma doença sistêmica, essa doença deve ser tratada muitas vezes já com uma abordagem no ápice. Seria, por exemplo, você pega uma pancolite, esse paciente muitas vezes já começa com imunobiológico. Então, aí seria uma abordagem step down. A gente começa lá em cima. Começa lá em cima porque o padrão de gravidade e de extensão são somados, e aí a ação tem que ser de mudar a história da doença. Com certeza. Da doença. A retocolite, às vezes, ela se apresenta com um quadro que nós chamamos de megacólon tóxico. É verdade. O megacólon tóxico é realmente uma situação onde o cólon se adelgaça e esse paciente tem uma dilatação do cólon, principalmente do transverso. Esses pacientes se apresentam com quadro de sepsis intraabdominal. Então, o tratamento ele deve ser com medicações venosas, o cirurgião tem que ficar acompanhando esse quadro. Eu tive recentemente um jovem, uma tragédia, que se apresentou com megacólon tóxico, porque às vezes esse paciente tem que subir para fazer colectomia total, né? Então, é uma forma de apresentação dramática. Urgência, uma urgência cirúrgica. Urgência cirúrgica. Incomum, porém pode se apresentar. E isso vai se confundir, obviamente, fazer diagnóstico diferencial com outros quadros de sepsis intraabdominal.